Bom, galera, a nossa última aula aí nesse grupo de aulas sobre corpo humano e tal, fisiologia, hoje a gente vai falar sobre gametogênese, né? Então, o que seria essa gametogênese? É o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Então, gênese significa formação, gameta significa gametas, né? Espermatozoides e óvulos. Então, essa gametogênese ela é dividida em espermatogênese e ovogênese ou ovulogênese, tanto faz. Como espermatozoides e óvulos são gametas, a gente pode chamar tudo de gametogênese, né? Se for no homem, é espermatogênese. Se for na mulher, ovogênese ou ovulogênese, tá? Bom, a espermatogênese, então, é um processo de formação dos espermatozoides a partir de células que a gente chama de espermatogônias. Então, essas nomenclaturas vão mudando. Até chegar à formação do espermatozoide, essa célula vai se modificando de nome por uma série de situações, tá? A espermatogênese vai acontecer exatamente no testículo, né, nos testículos masculinos, que é onde a gente tem a formação desses espermatozoides. Mas existe uma vida aí, tá? Ao longo da espermatogênese, a gente vai ter observação da ocorrência de mitoses e de meiose, tá? A gente vai ver que cada fase tem uma nomenclatura. As mitoses acontecem na fase de multiplicação, que vai durar a vida inteira, né? Porque espermatozoides são produzidos, são eliminados e novamente se começa uma nova produção, tá? Na fase de crescimento também vai acontecer as mitoses, só que sem divisão celular. A meiose acontece somente na fase de maturação. Maturação significa amadurecimento, que origina as espermátides que se transformarão em espermatozoides. Então, na parte que a gente chama de espermeogênese. Vocês vão acompanhando aqui a sequência, porque essa sequência eu vou deixar todas abertas para ficar talvez mais fácil para vocês acompanharem, né? Então, a gametogênese, né, que nesse caso é a espermatogênese, a gente tem como objetivo a formação dos espermatozoides, né? Os espermatozoides são células N haploides, né? Cada uma carrega um conjunto N de cromossomos. Então, só para relembrar, né? O espermatozoide é N, se junta no processo de fecundação com um óvulo que é N também, e isso gera um embrião 2N, tá? Então, a espermatogênese é dividida em 3 períodos ou fases, né? Germinativo, de crescimento e de maturação, tá? Ao longo desses processos, a gente vai ter algumas divisões celulares acontecendo. Então, a gente começa lá com as células germinativas iniciais lá da formação do indivíduo, que passa por mitoses e ela é uma célula 2N. Lembrando, né, uma mitose, ela sempre acontece lá nas células N ou 2N, tanto faz. Nesse caso, é uma célula 2N. Por uma mitose, né, ela vai acontecer e vai formar 2 novas células também 2N. A mitose é assim, lembra? É um processo que gera novas células idênticas a ela. Então, esse é um processo chamado, esse período, essa fase é chamada de germinativa, como se fosse só uma fase inicial. E aí, a gente tem aqui essas células chamadas de espermatogônias, certo? Essas células, né, cada uma delas, também passa por um novo período de divisão, né, de crescimento, na realidade, né, sem divisão celular, não é outra mitose, ela só cresce, inclusive aqui a célula está maior para mostrar que existiu um processo de crescimento, tá? E aí, de espermatogônia, ela passa a ser chamada de espermatócito primário, tá? Continua sendo uma célula 2N. E esse período é o período de crescimento, né? Então, fácil de entender. Crescimento é porque ela está realmente crescendo. Já na terceira fase, é a fase chamada de período de maturação. Maturação é a mesma coisa que amadurecimento. E aí, esse espermatócito primário, que ainda é uma célula 2N, né, diploide, ela vai passar por uma meiose. Lembra, a meiose ela só pode acontecer numa célula diploide, porque ela reduz o número de cromossomos nas células finais. Então, eu não posso fazer uma meiose numa célula N. Ela só pode ser uma célula 2N, que quando ela originar, ela vai originar células N, metade do número da célula mãe. Então, por um processo de mitose, essa célula 2N lá, que é o espermatócito primário,
vai gerar células N chamadas de espermatócitos secundários, tá? Espermatócito primário ou 1, espermatócito secundário ou 2, tá? A meiose vai continuar acontecendo, né? Isso é o normal no processo de meiose, que passa por 2 etapas, né? Vocês vão lembrar. E essas células N agora, espermatócitos secundários, fazem de novo essa meiose 2, né? Agora uma meiose 2, e formam o que a gente chama de espermátides. Então, agora daqui a fase de maturação toda, ela já está formando células haploides. Essa espermátide é a que vai gerar os espermatozoides também N, né? Então, eles vão amadurecer e vão originar essa célula específica com essa cabeça e essa cauda, que é o espermatozoide propriamente, tá? Que é a fase de diferenciação. Então, ela deixa de ser uma espermátide simples para se diferenciar no formato de um espermatozoide, certo? Não tem muito mistério. Se vocês prestarem atenção no nome dos períodos, vocês vão entender que essa sequência faz todo um sentido, tá? Então, lá dentro do testículo, né, que fica na bolsa escrotal, no saco escrotal, a gente tem partes específicas dentro desse testículo que vão auxiliar no processo de formação desses espermatozoides. Então, se vocês olharem aqui, esse pedacinho que está aumentado, né, como se tivesse uma lupa que está aumentado, né, ele vai mostrar aqui o que acontece, né, aquelas etapas, né. Então, espermatogônia, que vira espermátide, espermatócito primário, secundário e espermatozoide, certo? Então, isso vai acontecer lá dentro, né, do testículo, nos túbulos seminíferos que estão lá dentro. Então, isso aqui basicamente é a continuação do que a gente já explicou, tá? A fase de proliferação, que é aquela lá no iniciozinho, né, a gente tem durante a vida intrauterina, quer dizer, o menino ainda quando está lá no útero materno, já começa o processo de formação de algumas células, né, que vão formar espermatogônias. Depois elas vão crescer aos espermatócitos primários, depois espermatócitos secundários, até chegarem lá na formação dos espermatozoides. Passei rápido, que nada mais é do que a explicação que eu já tinha dado no início, tá? E a espermiogênese é a fase final, tá? É a fase final que realmente são formados os espermatozoides. As espermátides se transformam em espermatozoides. Então, nas espermátides, a gente ainda tem uma célula tradicional, né, básica, né, naquele formato de uma célula normal. Ela vai se diferenciando, né? Então, naquela fase final, que é a fase de diferenciação, que é exatamente a espermiogênese, a gente vai tendo uma mudança na formação aqui dessa célula, em que a gente vai ter a formação de um acrossomo. Isso é feito pelo complexo de Golgi, tá? Se vocês forem lembrar lá atrás, nas nossas primeiras aulas ainda presenciais, a gente falou sobre isso, né? Tá na dúvida o que forma isso? É complexo de Golgi. A gente também tem a formação de um flagelo, tá? E no final a gente vai ter um espermatozoide que tem essas partes, né? Uma cabeça, né? Em que você tem o acrossomo aqui na ponta, né? Que vai facilitar a penetração no óvulo para uma fecundação. Você tem a peça intermediária, que é onde ficam as mitocôndrias, afinal de contas isso é uma célula, né? As mitocôndrias desse espermatozoide, e no final a cauda desse espermatozoide. Já a ovogênese tem suas semelhanças, tá? Então, abrange a formação nas gônadas femininas, que são os ovários, dos gametas femininos. Então, começa lá na fase pré-natal, então ainda, né, no corpo feminino, no corpo da mãe, desculpa, e termina na puberdade, quando a menina menstrua a primeira vez. Isso é bem diferente em relação ao homem, né? Já que o homem produz espermatozoides ao longo da sua vida como um todo, né? Conforme ele elimina os espermatozoides, ele começa uma nova produção. E isso vai acontecer cada vez que ele eliminar os seus espermatozoides. As mulheres não. Elas nascem com seus óvulos, né, entre aspas, né, os seus ovócitos prontos, e ele vai sendo liberado a cada ovulação, tá? Então aqui a gente já viu, né, essa imagem, né, nas outras aulas. Então aqui a gente tem o útero, a imagem está com vários recortes, né, para vocês conseguirem perceber. Aqui do lado direito de quem está olhando, né,
é como se fosse o útero todo completinho, né? O útero, tubas uterinas e ovário, e do lado esquerdo com um recorte para vocês verem por dentro, tá? Mas a mesma estrutura, tá? Então, ovários sendo duplos, tubas sendo duplas e um único útero, tá? Os ovidutos são essas comunicações entre as tubas e os ovários, tá? Que aí é onde os folículos, né, que vão ser liberados vão se conectar ali para irem para a tuba uterina ficar esperando o espermatozoide. O colo do útero, né, que é a base ali do útero, e o canal. Bom, como que vai acontecer a ovogênese ou ovulogênese? Então, vou botar aqui a mesma coisa que a gente viu lá na espermatogênese. Então, a gente tem lá as mesmas células germinativas, né? Homens e mulheres são iguais, né? Células 2N. Então, estamos lá no período germinativo, com as nossas células germinativas, com as nossas células chamadas germinativas e 2N, né? Que passam a ser chamadas de ovogônias, tá? Essas ovogônias ainda 2N, passam por um processo de mitose, então célula 2N originando duas células também 2N. Quando se encerra, né, esse período germinativo, a gente então tem lá as nossas ovogônias, tá? Que vão passar pelo período de crescimento. Também como na espermatogênese não tem divisão celular, mas tem crescimento, tá? E essa ovogônia passa a ser chamada de ovócito primário, tá? Ainda uma célula 2N, diploide, tá? Chegando num período de maturação, né, que também é amadurecimento, a gente vai ter esse ovócito primário passando por uma primeira meiose. Então, de novo, essa meiose, que é a meiose 1, né, vai fazer com que essa célula 2N origine duas novas células N, tá? Bom, e aí isso é um pouco diferente em relação ao homem, né? Vocês conseguem ver a diferença aí no tamanho, inclusive, das células, né? O que vai acontecer? Essas células N que foram formadas, ela vai formar um primeiro glóbulo polar, né? Lá com os cromossomos duplicados, tá? E vai formar um ovócito secundário, que é aquele que realmente vai participar do processo de ovulação, tá? Ainda células N só passaram pela meiose 1, vão passar agora pela meiose 2, tá? Que só vai acontecer se essa mulher tiver esse ovócito fecundado, né? Se acontecer fecundação, tá? E aí, esse ovócito 2 origina o óvulo, né? E esse glóbulo polar vai se manter como um glóbulo polar sem grandes formações específicas, e ele vai se manter lá dentro do ovário. Bom, então aqui, como eu falei, né, é a mesma sequência de explicação, né? Então, essa fase proliferativa vai acontecer lá no primeiro trimestre de gestação, nos 3 primeiros meses de gestação da mulher, né? Essa menina já vai nascer com seus 300 a 400 mil folículos, né, que são os ovócitos, né, muito diferente, né, muito limitado em relação à produção de espermatozoide masculino. A gente nasce com os nossos 400 mil folículos que vão sendo liberados a cada mês numa ovulação, normalmente um a cada vez, né, a não ser que uma mulher tenha filhos múltiplos, tá? Já o homem, a cada ejaculação, ele pode liberar até 60 milhões de espermatozoides a cada ejaculação, tá? Aliás, 300 milhões de espermatozoides. São 60 milhões por ml. Então, ele pode ejacular até 5 ml, então 300 milhões de espermatozoides. Isso é bem diferente da mulher, né? Então, existe lá o crescimento, em que essas ovogônias vão se transformar em ovócitos. E depois, na fase de maturação, em que esses ovócitos primários, né, se formaram um ovócito secundário na realidade, tá? Então, na realidade, daqueles 400 mil ovócitos primários, só 350 ou 400 vão se completar 100% e gerar realmente a possibilidade da formação de um ovócito que vai gerar a formação de um óvulo, tá? Então, esse processo de maturação, que é esse processo de formação de um óvulo, só vai acontecer
nas meninas lá na fase da puberdade, que é quando se fica menstruada a primeira vez, mais ou menos entre 11 e 15 anos, tá? E aí a gente vai ter a formação desse ovócito que vai ser fecundado. Então, no momento em que é formado o ovócito primário, a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células foliculares que tem essa forma achatada, tá vendo? Em volta do ovócito tem essas células em formato achatado. As células foliculares, então, são responsáveis por eliminar o ovócito, que ocorre mais ou menos na metade do ciclo ovariano. Então, esse ovócito, o que é essa liberação? É a ovulação propriamente, tá? Então, aqui é a imagem real dos ovócitos lá dentro do ovário, desculpa, e aqui um desenho esquemático, né? Só para vocês entenderem como é que são essas células em volta. Que são essas células, né, foliculares que vão auxiliar esse ovócito lá, tá? Então, na puberdade, lá naquela idade que eu falei, entre 11 e 15 anos, a cada período reprodutivo, né, a cada ovulação, tem vários ovócitos que vão se desenvolver, mas que apenas um vai ser eliminado durante a ovulação. Então, o ovócito primário se transforma num ovócito secundário, tá? Então, o folículo vai aumentando de tamanho, lembra? Na fase de crescimento, é o aumento, é crescimento mesmo, né? Ele vai mudando um pouquinho suas formas, tá? Vai ficando maior consideravelmente. Então, por exemplo, num exame de ultrassonografia transvaginal, dá para perceber, né, inclusive, se a mulher está perto de ovular, se ela já ovulou. Então, a proliferação desses folículos ovarianos, ele acontece pela ação do hormônio que é produzido na hipófise, lá dentro, lá no meio do nosso encéfalo, que é chamado FSH. Ele é FSH justamente porque ele é um hormônio folículo estimulante. Então, ele estimula o folículo a crescer e amadurecer. Isso faz com que esse folículo fique pronto, né, para uma ovulação. Quais são as diferenças aí entre os dois processos? A espermatogênese é um processo contínuo, né, enquanto a ovogênese não. Né? O homem vai ficar fazendo esse processo a vida inteira, enquanto a mulher faz uma vez e depois ela faz a manutenção ali da liberação dos seus ovócitos. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito. É aquele lá no final, né, que vai realmente gerar um óvulo. Os outros são aqueles corpúsculos polares que não são viáveis para gerar um bebê. A produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, né? Então, o homem pode ter a idade que for, ele vai continuar formando os seus espermatozoides, tendo a relação sexual, ele tem o poder de gerar algum bebê em qualquer momento que seja. E a mulher cessa, né, a eliminação dos gametas, né, pela ovulação na época da menopausa. O espermatozoide é uma célula pequena e móvel, né, e móvel por conta do seu flagelo, enquanto o ovócito é uma célula grande, mas sem mobilidade. Na verdade, ele tem uma pequena mobilidade porque ele tem cílios em volta. Em vez de ser um grande espermatozoide, uma grande cauda única, como no espermatozoide, é como se fossem pequenos cíliozinhos em volta. Então, ele se move bem devagar. Ele não precisa de grande movimento, né? Ele vai sair do ovário e ficar ali na tuba esperando. Então, é o espermatozoide que precisa de grande mobilidade. Quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoides. Os que ambos carregam, né, qualquer gameta carrega 23 cromossomos, né? Até porque é uma célula haploide. Então, tanto o espermatozoide quanto o ovócito, né, carrega lá os seus 23 cromossomos só. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, a gente gera um indivíduo 46 cromossomos, né, que somos de uma maneira geral. Os ovócitos carregam sempre o cromossomo que é X. A gente já falou isso em aula há muito tempo atrás, tá? E os espermatozoides, eles podem carregar o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, mais ou menos uma metade carrega o cromossomo X, a outra carrega o cromossomo Y. Então, por isso que a gente diz que quem define o sexo do bebê é o espermatozoide. Porque se for um espermatozoide que carrega o X, se juntar com o X da mulher, vai gerar um bebê XX mulher. Se for um espermatozoide que carrega o Y, vai se juntar com o cromossomo X da mulher e vai gerar um bebê XY homem.
A gente tem alguns hormônios aí fazendo parte desses ciclos, né? Então, o FSH é um dos mais importantes, né? Que é o hormônio folículo estimulante, que vai atuar nos folículos ovarianos, promovendo o crescimento, né? Desenvolvimento desses ovócitos. A gente mede, né, esse FSH no sangue, quando a mulher está querendo, né, descobrir alguma coisa, como é que estão seus hormônios, se está tudo bem, se ela estiver querendo uma gestação, né? Se essa quantidade é pequena, né, essa dosagem é feita do 1º ao 5º dia do ciclo, né, tem relação com a quantidade de folículo, né, que ela tem lá dentro do ovário dela. Quando essa quantidade é pequena, o valor de FSH é alto. Dessa forma, para a reprodução é melhor que a FSH tenha uma concentração um pouco mais baixa, né, então ela tem que estar ovulando, né. A concentração de FSH no sangue tende a aumentar com a idade, sendo muito alta na menopausa. O LH já significa um hormônio luteinizante. Ele é produzido na hipófise, assim como o FSH, e ele regula a ovulação. Quando esse LH aumenta, né, no sangue, lá no 14º dia, a gente já falou sobre isso também, o folículo se rompe, né, lá dentro do ovário, libera o óvulo, que vai ficar lá na tuba uterina esperando para ser fecundado. Se a concentração de LH no sangue for muito alta, pode ocorrer dificuldade de crescimento dos folículos e maturação dos óvulos, levando a uma infertilidade. O estrogênio induz as células de muitos locais do organismo a proliferar, quer dizer, aumentar em tamanho, né? Então isso facilita muito o processo. Ele é produzido pelo folículo ovariano, quando está em amadurecimento, e ele é produzido por conta do FSH também já ter sido produzido, tá? Ele é um hormônio ovariano, ele é produzido pelos ovários, tá? Logo na primeira fase do ciclo menstrual. E a progesterona está relacionada à preparação do útero para ele poder receber esse embrião, caso ele seja formado, né? E prepara também as mamas para a secreção do leite, caso essa mulher engravide. A gente costuma dizer que a progesterona é o hormônio da gestação, né? Então ele prepara esse útero ali, né, deixa o endométrio mais espesso para que ele consiga segurar o embrião ali e fazer a manutenção